Lista 5, exercício 4. O fio reto e longo na figura transporta uma corrente I que diminui com o tempo a uma taxa constante. As espiras circulares A, B e C encontram-se no plano que contém o fio. Descreva o sentido da corrente em cada uma das espiras e justifique. Bem, vamos lá. A gente aqui agora desenha a espira atravessando o plano do papel. Quer dizer, então a gente está enxergando nessa direção aqui, certo? Então ela atravessando perpendicular ao papel, a corrente saindo do papel. E quando a gente tem um fio infinito gerado com uma corrente I, ele gera em todo o espaço campos magnéticos circulares em torno dele. Então, por exemplo, se a corrente está saindo do papel, ele gera um campo magnético circular. Nesse caso, corrente saindo, o campo magnético é no sentido anti-horário, certo? Então, as linhas de campo, de tal forma que o campo magnético está no sentido anti-horário. É desse jeito que o fio infinito ele gera campo magnético em torno dele. Se a gente colocar aqui, como está a figura, aqui o plano do papel, a gente vai perceber que o campo magnético, para a corrente do jeito que está desenhado aqui, o campo magnético em cima sai para fora do plano do papel e o de baixo entra no plano do papel. Então, o campo gerado na região de cima pelo fio infinito, que está aqui, é para fora do papel na parte de cima e para dentro do papel na parte de baixo. Ele cai com a distância, certo? Mas, a princípio, a direção e sentido permanece a mesma, tanto em cima quanto embaixo. Por isso, na espira A, o campo magnético gerado pelo fio, ele está em toda a região dentro da espira para fora do papel. Certo? Então, o fluxo do campo magnético é simplesmente a integral de BdA, quer dizer, vai ser o campo magnético em cada ponto, vezes a área e a soma disso. Certo? Bem, e a gente sabe que a corrente está diminuindo no tempo, é o que está descrito no problema. Se a corrente diminui no tempo, significa que o campo está diminuindo no tempo também. Se o campo diminui no tempo, significa que o fluxo do campo na espira A diminui no tempo. Ora, o efeito Faraday a espira reage como? Ela sofre a ação de um campo elétrico, de tal forma que gera uma corrente induzida, e essa corrente induzida vai gerar um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo, se a corrente está diminuindo, se o campo está diminuindo. Então, se essa corrente está diminuindo, o campo está diminuindo, o fluxo diminui, consequentemente, ele vai gerar um campo, a corrente induzida em cima da espira A, vai gerar um campo na mesma direção e sentido que o campo aqui dentro da região da espira. Bem, a corrente induzida que gera esse campo está nesse sentido. É essa corrente que gera um campo induzido para fora. Então, a gente sabe que na espira A corrente induzida tem sentido anti-horário. Por quê? Porque a corrente em sentido anti-horário gera um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo, porque o campo está diminuindo no tempo. Certo? Na espira B, a gente tem a seguinte situação. Na parte de cima, o campo magnético sai para fora do papel. Na parte de baixo, o campo magnético entra no papel. Se a gente determina um sentido para o vetor área, por exemplo, para fora, quer dizer que nessa parte da área da espira, o nosso fluxo é positivo. E nessa parte da área da espira, o fluxo é negativo. E se está exatamente no meio, né, na posição simétrica, significa que toda a distribuição de campo na parte de cima é igual na parte de baixo por simetria. Consequentemente, a soma dos fluxos é zero. Bom, a soma do fluxo em cada parte da área é zero. Isso independe do valor do campo. O campo pode aumentar, pode diminuir, que você vai ter o fluxo total igual a zero, independente do tempo. Por isso, como o campo não vai variar, como o fluxo não vai variar no tempo, então a gente não vai ter corrente induzida na espira. Outra forma de interpretar é dizer o seguinte, que o campo para fora diminuindo no tempo gera um campo elétrico que geraria, a princípio, uma corrente no sentido anti-horário.
e o campo para dentro gera um campo elétrico que geraria uma corrente no sentido horário. E a soma dos efeitos de todos os campos elétricos gerados em cima da espira dá zero. Consequentemente, em B não há corrente induzida. Se a corrente induzida é zero em B. Em C, é claro, o campo gerado pelo fio infinito me dá um campo magnético para dentro do papel. E pelo mesmo motivo que a gente analisou o A, ele vai gerar um campo induzido para dentro do papel, no mesmo sentido que o campo externo. Por que no mesmo sentido? Porque o campo está diminuindo e o efeito Faraday tenta fazer com que esse fluxo não diminua. Então, por isso ele gera, para tentar fazer o fluxo não diminua, ele gera um campo induzido no mesmo sentido. A corrente que gera esse campo induzido, ela está no sentido horário. Então, a corrente no sentido horário é quem gera um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo, isso é, para dentro do papel. Dessa forma, na espira C, a corrente induzida está no sentido horário. É isso.